Banco de dados é um conjunto organizado de dados mantido para permitir armazenamento, consulta e atualização de forma confiável. Quando se fala em sistemas corporativos, banco de dados não é apenas onde ficam as tabelas, e sim uma camada crítica que sustenta processos de negócio, integrações, relatórios, auditoria e rastreabilidade. Um sistema gerenciador de banco de dados, o SGBD, é o software que controla esse conjunto, garantindo concorrência, segurança, desempenho e durabilidade das informações. Nos conceitos básicos, vale separar dado, informação e metadado. Dado é o registro bruto, como um valor de matrícula, uma data ou um evento. Informação é o dado interpretado no contexto, como benefício concedido em determinada competência. Metadado é o dado sobre o dado, como tipo, tamanho, regras de integridade, chaves e descrições. Também é essencial entender transações, que são unidades de trabalho que precisam manter consistência mesmo com múltiplos usuários. Em bancos relacionais, isso se relaciona com propriedades como atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, que na prática garantem que uma operação crítica não fique pela metade e que o sistema se recupere após falhas. A arquitetura de um SGBD costuma seguir a ideia de camadas. Há a camada de conexão e autenticação, que recebe sessões de aplicações. Há o otimizador e executor de consultas, que transformam SQL em planos de execução eficientes. Há o gerenciador de armazenamento, que organiza páginas, buffers em memória, escrita em disco e logs de transação. Em cenários modernos, essa arquitetura também inclui replicação, alta disponibilidade, particionamento e mecanismos de cache. Outro conceito clássico é a arquitetura de 3 níveis, separando visão externa para usuários e aplicações, esquema lógico com regras e relacionamentos, e nível físico com como os dados são efetivamente guardados. Na estrutura de dados interna, bancos relacionais trabalham com tabelas, linhas e colunas, mas por baixo disso existem páginas e blocos, índices, segmentos e estruturas de log. Índices são fundamentais para desempenho e geralmente aparecem como árvores balanceadas, como B-tree e variações, além de índices por hash em alguns casos. Eles aceleram buscas, mas têm custo de manutenção em escrita. Há também visões materializadas e tabelas temporárias, usadas para acelerar consultas e isolar cargas de trabalho. Em bancos com controle de concorrência moderno, é comum usar MVCC, em que leituras não bloqueiam escritas na mesma proporção, mantendo versões de linhas e controlando visibilidade por transação. Modelagem de dados é o passo em que você traduz o domínio do problema para uma estrutura consistente. O modelo conceitual descreve entidades e relacionamentos, como segurado, benefício, pagamento e as cardinalidades entre eles. Depois vem o modelo lógico, onde essas entidades viram tabelas com chaves primárias e estrangeiras, restrições e domínios. E por fim o modelo físico, que considera índices, particionamento, distribuição, compressão e detalhes do SGBD escolhido. Normalização entra para reduzir redundância e evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão. A ideia é organizar atributos em tabelas adequadas, garantindo dependências funcionais corretas. Ao mesmo tempo, em ambientes de alta performance, pode existir desnormalização controlada quando o custo de muitos joins é alto, principalmente em cenários analíticos, sempre compensando com governança e consistência. A administração de dados e de banco de dados envolve governança e operação. Do lado de dados, entram catálogo, linhagem, qualidade, padronização, políticas de retenção e classificação de sensibilidade. Do lado de banco, entram instalação, parametrização, gestão de usuários e privilégios, atualização de estatísticas, manutenção de índices, capacidade, disponibilidade e resposta a incidentes. Também entra o planejamento de continuidade, com rotinas de backup e testes de restauração, porque backup sem teste não garante recuperação. SQL ANSI é a linguagem padrão para definir e manipular dados em bancos relacionais. Com ela você cria estruturas, consulta, filtra, agrega, ordena e relaciona tabelas com joins. Também controla transações, criando pontos de consistência com commit e revertendo com rollback. Na prática de prova e de trabalho, é importante saber ler consultas e entender como operações como join, group by, having e subconsultas impactam o desempenho,
além de entender integridade referencial, constraints e uso correto de chaves. Quando falamos de produtos, cada um tem características marcantes. Oracle 19c é forte em ambientes corporativos críticos, com recursos robustos de alta disponibilidade, particionamento, otimização e gerenciamento. MySQL é muito usado em aplicações web e cenários transacionais, com foco em simplicidade e amplo ecossistema. PostgreSQL é conhecido por aderência a padrões, extensibilidade e recursos avançados, sendo comum tanto em OLTP quanto em soluções analíticas. MS SQL Server 2019 é muito presente em ambientes Microsoft, com integração forte com ferramentas de gestão e ecossistema corporativo. MongoDB entra como exemplo de banco no SQL orientado a documentos, com flexibilidade de esquema e foco em escalabilidade horizontal, sendo útil quando o formato de dados varia muito ou quando a aplicação precisa evoluir rapidamente, mas exigindo cuidado com modelagem por agregados, índices e consistência conforme a configuração. Arquitetura e políticas de armazenamento, backup, restauração, segurança e monitoração formam o núcleo da sustentação. Armazenamento envolve escolher discos e camadas de performance, definir tabelpasses ou equivalentes, planejar crescimento, particionar tabelas grandes e estabelecer políticas de arquivamento. Backup pode ser completo, incremental e por logs, com estratégias como retenção por janelas e cópias fora do ambiente principal. Restauração precisa considerar objetivos de tempo e ponto de recuperação, e isso depende de logs e de procedimentos bem definidos. Segurança envolve autenticação forte, privilégios mínimos, segregação de funções, criptografia em trânsito e em repouso quando aplicável, mascaramento para ambientes não produtivos, auditoria e trilhas de acesso. Monitoração acompanha métricas como latência, throughput, uso de CPU e memória, IAU, locks, crescimento de logs, saúde de replicação e desempenho de consultas, permitindo detectar gargalos antes de virar indisponibilidade. Engenharia de dados aparece quando o volume e a velocidade de dados crescem muito no contexto de Big Data. Aqui o foco é em gestão e armazenamento em larga escala, com pipelines que capturam dados de sistemas transacionais, eventos e logs, aplicam transformações e disponibilizam para consumo. É comum trabalhar com ingestão em lote e em tempo real, usar armazenamento em data lakes e camadas de curadoria, além de catálogos e controle de qualidade. A modelagem muda conforme o uso, com esquemas voltados à análise, como estrela e floco de neve, e formatos de dados otimizados para leitura e compressão. Governança e segurança continuam fundamentais, principalmente quando há dados pessoais e dados sensíveis. Otimização de performance em larga escala é um tema que mistura SQL, arquitetura e operação. Começa com desenho correto de índices, estatísticas atualizadas e consultas bem escritas. Avança para particionamento, paralelismo, ajuste de parâmetros, separação de cargas transacionais e analíticas e uso de filas e cachês na aplicação para reduzir pressão no banco. Em cenários muito grandes, entram replicação para leitura, sharding para distribuir dados, balanceamento de conexões e estratégias de throttling para proteger o núcleo transacional. O objetivo final é manter previsibilidade, garantir que o sistema responda bem mesmo quando cresce o número de usuários, o volume de dados e a quantidade de integrações concorrentes.